Oi, eu sou o Gabi e tá começando mais um vídeo aqui onde eu te explico algumas coisas, algumas questões dessa nossa sociedade. Ou pelo menos eu tento. Hoje a gente vai falar sobre diversidade no trabalho. Esse é um tema que eu acho que também está muito em alta hoje em dia, né? Cada vez mais a gente vê empresas buscando ser mais inclusivas, ou pelo menos dizendo ser mais inclusivas, tentando abrir vagas especiais para ter um ambiente de trabalho um pouco mais misto. Mas será que isso realmente acontece? Infelizmente, são poucos os exemplos de empresas que a gente pode ver que de fato aderiram a essa cultura da diversidade no trabalho. Bom, porque o que parece é que as empresas elas abrem sim vagas especiais, mas porque elas têm que abrir, sabe? Elas fazem isso para pegar bem ou para ganhar algum selo e não se preocupam de fato com a inclusão daquelas pessoas. E eu vou fazer um recorte nesse vídeo falando sobre pessoas trans. Porque, como vocês sabem, eu sou um homem trans e eu acho que esse recorte pode ser um pouco mais interessante. Mas se vocês acharem legal a gente falar sobre outros recortes, deixa nos comentários que a gente busca algumas pessoas para falar sobre esses recortes para vocês. Para a gente falar sobre diversidade no trabalho, especialmente para pessoas trans, a gente precisa entender o contexto da maioria da população trans no Brasil. Não é novidade para ninguém que o Brasil é o país que mais mata transexuais. E por que eu estou falando isso? Porque é muito comum que uma pessoa que cresceu trans no Brasil, ela dificilmente concluiu o ensino médio, dificilmente concluiu uma faculdade. Então, assim, já cansei de ver vagas e já vieram falar, algumas empresas já vieram falar comigo, falando que tinha uma vaga de gerência aberta para uma pessoa trans, que precisava ser uma pessoa graduada, pós-graduada. E aí você percebe que a descrição dessa vaga é claramente para uma pessoa que não entende o contexto de uma pessoa trans no Brasil. Essa pessoa que estava procurando, né, que pediu essa indicação, não conseguiu, fechou essa vaga porque falou que não existiam pessoas trans qualificadas. É muito importante que as empresas entendam que não adianta só elas abrirem uma vaga. Elas têm que, de fato, atuar para a capacitação dessas pessoas. Então, antes da gente pensar na diversidade no mercado de trabalho, a gente tem que ter diversidade nas escolas e nas faculdades. Existem muitas barreiras que são, assim, determinantes para a saída das pessoas trans da escola e da faculdade, como bullying e até mesmo a dificuldade de ser respeitado como nome social, usar o banheiro do gênero que ela se identifica, e essas são coisas que continuam no trabalho. Uma vez eu fui conversar com uma empresa que estava recebendo a primeira estagiária trans, e era uma conversa com o RH para saber que medidas que eles podiam fazer para deixar aquela pessoa mais confortável. Uma das coisas que eu perguntei era se essa pessoa que eles estavam contratando já tinha trocado a documentação ou se ainda estava com o nome de registro. E eles falaram que estava com o nome de registro, não tinha trocado. E aí eu levantei uma série de questionamentos. Como é que vai ser o contrato de trabalho dessa pessoa? E aí a pessoa do RH já entrou na defensiva falando, não, mas eu não posso mentir para a Receita Federal, tem que ser o nome de registro dela, tem que seguir o modelo, não tem como fazer nada. E aí eu falei para ela que, beleza, já que você tem que botar o nome de registro, não tem uma forma da gente incluir o nome social no contrato também, né? Porque a gente pode botar lá no contrato, fulano de tal, mais reconhecido como fulano de tal, e deixar lá os dados da pessoa, CPF, RG. Isso seria uma forma de realmente incluir aquela pessoa no mercado de trabalho. Muitas empresas, muitos empregadores, eles botam culpa na burocracia para não conseguir fazer uma série de mudanças. Mas, na verdade, eles nem tentam fazer essas mudanças. Tenho certeza que essa moça da RH, ela não tentou verificar se ela poderia incluir o nome social. Ela apenas pegou o modelo de contrato que ela tinha da empresa dela e quis aplicar. E achou que seria mais fácil culpar a burocracia por não poder incluir o nome social da estagiária naquele contrato. Uma outra coisa muito importante é que não adianta nada a gente contratar pessoas trans se elas não se manterem no trabalho. E muitas pessoas trans não conseguem se manter no trabalho por causa de preconceito, piada dos colegas, ou até dificuldade para ter acesso aos ambientes do trabalho, como o banheiro. E aí fica um outro questionamento que eu também fiz para essa empresa que eu fui conversar. Era uma empresa grande, acho que tinha por volta de 600 funcionários, uma coisa assim. E aí eu falei para eles, olha, vocês estando uma pessoa trans, eu tenho certeza absoluta, que vai acontecer alguma piadinha, vai acontecer alguma gracinha, e aí o que vocês vão fazer a respeito disso? Porque não tem como a gente falar sobre diversidade no trabalho se a gente não punir de alguma forma as pessoas que não querem que haja diversidade no trabalho. Então é preciso que o RH deixe isso bem alinhado, que não vai ser tolerado nenhum tipo de preconceito, nem transfobia. E é muito difícil a gente encontrar empresas que realmente se comprometam com isso e repreendam, né, as pessoas que cometem esse tipo de coisa. E por que a gente está falando de diversidade do trabalho se eu estou falando de vários empecilhos?
Trabalho é uma forma da gente empoderar as pessoas e, de fato, promover mudanças na nossa sociedade. Se uma pessoa trans consegue um emprego legal, que ela recebe bem, isso dá muita tranquilidade para a família dela, por exemplo. Porque é muito comum que pessoas trans, especialmente mulheres trans, já sejam estereotipadas como prostitutas, né? Que vão trabalhar como profissionais do sexo de alguma forma, como se essa fosse a única opção. Então, também para as famílias dessas pessoas saberem que não, ela é trans e ela pode sim chegar no cargo de gerência, de diretoria de uma empresa, isso é um conforto muito grande, porque muitas famílias de fato ficam preocupadas com o futuro, né, daquelas pessoas, né, com a violência, com a inclusão no mercado de trabalho, com a dependência financeira e com a saúde mental. E aí esse vídeo é muito um recado, eu acho, para você que trabalha numa empresa e quer implementar, né, que fala tanto de diversidade no trabalho, é para pensar se de fato vocês estão fazendo com que as pessoas se sintam incluídas, né? Se vocês estão dando um suporte emocional, psicológico, se vocês de fato estão mexendo todos os recursos que vocês podem para ter uma empresa mais diversa. E uma empresa diversa gera soluções muito mais eficientes. Tem pesquisas que já mostram que empresas com pessoas LGBT em cargos de liderança são até 60% mais eficientes do que empresas que não têm pessoas LGBT em cargos de liderança. Diversidade no trabalho é sinônimo de diversidade de ideia e também deveria ser sinônimo de outros pontos de vista. Isso significa que talvez você tenha que pensar num cuidado mais específico para cada tipo de pessoa que está na sua empresa. E se você não está disposto a se comprometer com isso e realmente ser esse agente de mudança, não fale que você prega para uma empresa diversa. Você só está fazendo isso para pegar bem na fita. Não espere que haja mudança se você não está fazendo alguma coisa para mudar nesse sentido. Se você quiser conversar com a gente sobre algum ponto mais específico ou quiser entender um pouco mais da nossa visão sobre diversidade no trabalho, fala com a gente nas nossas redes sociais, aqui nos comentários, ou manda um e-mail para falacomigo@a20poucos.com. A gente vai adorar ter essa conversa com você. Espero que esse vídeo tenha servido para abrir um pouco a sua cabeça em relação à diversidade no trabalho e em relação às soluções que vocês podem propor. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!